Bom, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai começar a olhar um pouquinho... Tá alto, não? Não, tô achando mais alto. Tá, então hoje a gente... Só antes de começar, a lista que você postou, só tem uma tentativa e pode fazer O teste? Então, eu coloquei um teste hoje que é sobre essa aula. Então, em geral, o teste vai sair junto com a aula do dia. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem até a data de entrega do teste. Tá? Para subir a nota. No caso do teste, você está falando teste no curso ou aquele fórum lá? Do Classroom, teste 01, tem no Classroom, entrega acho que dia 3 de abril, se não me engano. Não esse domingo, o outro. Não, esse é o primeiro teste. E também tem o laboratório 0, que não vale nota, mas eu sugiro que todo mundo entregue, que é basicamente baixar um arquivo, colocar no code post, é só para vocês tentarem login, entender como o code post funciona, etc. Ele tem um videozinho que eu gravei explicando um pouquinho sobre como o code post funciona. Já está no Classroom. Já está no Classroom. Tá. Tudo bem? E espero que todo mundo já tenha entrado no Discord, né? Eu coloquei o link lá também. Não esqueçam de mudar o seu usuário para nome, sobrenome e Tem RA. Nitro para isso. Hã? Tem Nitro para isso. Ou você fez a conta ou tem o Discord Nitro para mudar o outro. Tem que ser Nitro? Acho que Não, não precisa não. Eu acho que você vai tipo, no servidor, na barrinha ali, você clica no seu nome com direito e tem uma opção Change Name on the Server ou alguma coisa assim. Change nickname, né? Alguma coisa assim. Você muda só do seu servidor. Tem parei agora. Tá bom. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, beleza? Bom, hoje a aula ela é razoavelmente leve, assim, porque é uma introduçãozinha ao Python, mas ela também tem alguns conceitos que vão ser bem importantes para a gente e talvez possa ser um pouco abstrato em alguns momentos. Então, se for vocês me perguntam, tá? Me interrompam. Então, a gente vai começar com um problema muito simples, assim, que a gente quer resolver, que é calcular a média aritmética de 3 números dados. Tá? Então, eu quero calcular x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. Esse problema é matemática assim, simples, né? E aí a questão é a seguinte, bom, eu posso fazer isso na mão, lógico, né? Mas a gente está aqui para aprender a programar, então eu posso usar o Python para fazer isso. Bom? Então, lá no terminal, né, o Visual Studio Code te dá um terminal, mas o seu sistema operacional também tem um terminal, prompt de comando, linha de comando, o nome que for, né, PowerShell, né, você manda executar o Python, como se fosse um programa normal que você quer executar ele. Pode ser que, por exemplo, no laboratório do C, você tem que escrever Python 3, porque pode ser que ele tenha o Python 2 instalado e o Python 3 instalado, então pode ser que você tenha que escrever Python 3 tudo junto, tá? Pode ser que na sua máquina também aconteça isso, dependendo de como foi a instalação. Bom, aqui para mim ele mostrou uma mensagem de carregamento, né? Então eu estava rodando Python 3.7.5, mostrou a data que era, quando eu rodei isso, uma outra informação aqui que não importa, né? Para vocês pode ser que pareça diferente, no Mac aparece Clang, pode ser que para vocês apareça de outro jeito, mas isso aqui não importa tanto para a gente. Ele dá uma dica aqui, tá? Que se você precisar de ajuda, você pode digitar help, tá? E começar a investigar algumas coisas sobre o Python, pode ser útil para vocês durante o curso. Tá? E aí ele vai colocar, sei lá, algo, pode variar um pouquinho isso, tá? Mas ele vai ficar esperando você digitar alguma coisa, né? Então ele coloca esse maior, e aí você digita alguma coisa aqui que você quer que o Python execute. Tá? No meu caso, eu quero calcular a média desses 3 números. Deixa eu mostrar no Python, tá? Acho que vai ser melhor.
Então, abri o Python. Eu já atualizei meu Python desde quando eu fiz os slides. Agora é a versão 3.9.10. Tá? Então, tá vendo? Aqui ele está esperando que eu digite alguma coisa. Certo? Então, sei lá. Aqui eu digitei essa expressão matemática, certo? 5.8 mais 9.3 mais 5.9 dividido por 3. O ar-condicionado está ligado ou desligado? Vocês acham? Eu sempre venho do IC e eu sempre chego com calor. Então... Alguém escuta um barulho de vento? E agora? Tinha feito aqui. Tinha antes? Certo? Então eu posso vir aqui no Python editar, sei lá, eu tirei 9.7 na primeira prova, tirei 3.4 na segunda, dei uma melhorada depois, quero ver se eu passei, certo? E ele me dá o resultado. Certo. Então aqui, sei lá, dava 7. Tá? Então eu posso interagir com o Python, basicamente como se eu fizesse perguntas para ele e ele me desse respostas. Tá? A gente costuma chamar isso de o terminal do Python. Assim como no terminal do seu sistema operacional você dá comandos e as coisas acontecem, aqui eu abri o Python e estou dando comandos um a um para o Python e ele vai executando essas instruções que eu estou dando para ele. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Muita coisa, mas a gente vai começar do básico, olhando um pouco da parte aritmética. A gente pode somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo? Então, atenção aos símbolos, né? Multiplicação, que eu acho que é o mais... tudo bem, somar, subtrair, né? Mas multiplicação, sei lá, às vezes na matemática escreve um ponto para indicar multiplicação, um x, certo? Aqui é asterisco. Em geral, quase toda linguagem de programação, pelo menos todos que eu conheço, usam um asterisco para indicar multiplicação. Tá? E divisão, a barra normal, não a barra invertida. Eu também posso fazer exponenciação, fazer a elevado a b, certo? E aí eu coloco 2 asteriscos. Tá? Em algumas linguagens de programação, a exponenciação é o circunflexo. Então você escreve, sei lá, 3 circunflexo 2 para falar 3 elevado a 2. Em Python não. Em Python é 3 asterisco, asterisco 2. Tá? Então eu posso fazer 3.2 mais 7, e ele me responde 10.2. 5.3 menos 2, eu posso ter o menos unário, né, de indicar número negativo, tá? Não o operador binário que faz subtração, mas o menos que indica que o número é negativo, que me dá 7.3, 2 vezes 7.5, 15, 15 dividido por 3, 5, 2,5 elevado a 3, 15.625, e assim vai. 3 dividido por 0, e eu levo um erro. Tá? Então, quando vocês estiverem programando, de vez em quando vocês vão se deparar com esse tipo de problema. Você deu um comando que o Python não gostou. Tá? Ele vai te informar algumas coisas. Mais para frente vai ficar mais claro o que isso daqui significa quando a gente tiver com código, o código tiver linhas, tá? Então, a única coisa que serve para a gente agora, olha, zero division error, né? Então, eu tentei dividir por 0, tá? Então, pode dividir por 0. Não sei o que fazer se você tenta dividir por 0, tá? Bom, legal. E eu posso escrever expressões mais complicadas que isso, assim como a gente escreve na matemática. Né? Então, na aritmética, a gente tem aquela ideia de precedência, né? Ah, eu multiplico antes de somar, aqui é a mesma coisa. Tá? A maior precedência que a gente tem é negativar um número. Tá? Isso é a primeira coisa que vai ser feito quando eu avaliar uma expressão aritmética.
Depois, multiplicação e divisão é sempre feito antes de somar e subtrair, como a gente está acostumado na matemática, né? Em caso de empate, você executa da esquerda para a direita, que é também a gente está acostumado na matemática, né? Se eu falar para você, sei lá, 2 vezes 4 dividido por 2, você vai fazer primeiro essa operação e depois você vai dividir por 2. Certo? Tudo bem que o resultado aqui vai dar o mesmo, né? Se eu dividir por 2 e multiplicar. Mas pra gente, quando a gente faz divisão inteira, isso nem sempre vai acontecer. Já vou falar de divisão inteira. Tá? E você pode usar parênteses para forçar precedência. Se você quer que some antes de multiplicar, assim como na matemática você vai lá e coloca um parênteses, aqui você vem e coloca um parênteses. Você não pode usar chaves e colchetes, né? Então, sei lá, em algum momento lá, a pessoa fala, é feio você escrever mais 7, menos 8, né? Você vai colocando parênteses, né? Então tem gente que às vezes ensina, pelo menos eu aprendi assim na escola, no fundamental, sei lá, você coloca parênteses, aí depois você começa a pôr colchete, depois mais pra fora você põe a chave, porque fica mais fácil de ver quem que está casado com o que aqui nessa expressão. Né? Na computação a gente não usa isso, a gente usa só parênteses. Tá? Então eu posso escrever 2 mais 3 vezes 7, multiplicação tem precedência em relação à soma, então eu vou multiplicar antes de somar. Certo? Então ao invés de ser 5 vezes 7, 35, na verdade isso é 3 vezes 7, 21, mais 2, 23. Se eu quiser que a soma aconteça antes, coloco parênteses. Né? Posso ter expressões mais complicadas aqui, certo? Com parênteses para forçar as precedências. Se eu escrever isso daqui, isso é um código Python válido, ele só não vai fazer o que você esperaria da matemática. Tá? Ele dá um negócio que 50-50. Depois a gente vai aprender que são listas e que isso daqui na verdade é uma lista de 2 elementos, tá? E ele não está fazendo o que você esperaria que ele faça. Tá bom, então vamos pensar assim, eu quero calcular a média ponderada, a média de MC 102. O Rafael é um professor meio estranho, fez uma média toda bizarra, ao invés de somar tudo e dividir pelo número de laboratórios e testes e acabou. Ele fez uma média harmônica e não sei o quê. Então a gente pode chegar lá. E eu vou simplificar, né? A gente vai ter vários testes e laboratórios, mas digamos que a gente tivesse 2 testes. O teste T1 com peso 1, o teste T2 com peso 2. Certo? E aí T é essa média ponderada dos testes. Você tem L, que é a média ponderada dos laboratórios. Digamos que eu desse 3 laboratórios só, peso 1, 2 e 3. Né? Então, a média dos testes é T1 mais 2T2 dividido por 3. A média dos laboratórios é L1 mais 2L2 mais 3L3 dividido por 6. E a média harmônica lá é 10 dividido por 3 dividido por T mais 7 dividido por L. Na verdade, acho que o peso agora é 2 nesse semestre, mas não importa. Tá. Se eu souber as minhas notas de testes e laboratórios, como é que eu calculo a média? Bom, eu plugo o T aqui, plugo o L lá e me dá essa expressão horrível aqui. Certo? E aí em Python eu vou lá e escrevo essa expressão de acordo com as notas que eu tive. Né? Então, sei lá, 10 dividido por 3 dividido, né? Digamos que eu tirei 3 no primeiro laboratório e tirei 8 no segundo laboratório, dividido por 3, mais 7 dividido, aí eu tirei 10, que era teste. 10 no laboratório, 7.6 no laboratório 2, 8.7 no laboratório 3, tudo isso dividido por 6 e calculo tudo esse número. Tá? Então tá bom. Então posso
Por enquanto, o Python parece só uma calculadora muito boa, né? Sou capaz de fazer essas operações muito boa, porque, sei lá, não falei de logaritmo, não falei de raiz quadrada. Bom, raiz quadrada dá para fazer com exponenciação. Mas, tudo bem, não... sei lá, se você pegar uma calculadora científica vai ter muito mais coisa do que eu falei aqui até agora, né? Mas a gente vai construir em cima disso. Tá, digamos que eu pudesse guardar os valores das notas e das médias, mais ou menos como a gente fez na aula passada, né? A gente guardava a informação em algum lugar. E mais que isso, na aula passada eu falei sobre variável, que era um nome para um lugar da memória que a gente conseguisse acessar de maneira fácil. Tá? Então uma coisa que é mais longa do que essa linha, tá? Mas é muito mais legível, seria falar assim, no teste 1 eu tive nota 3, no teste 2, 8, certo? E assim por diante. Então eu estou guardando os valores aqui que eu tive em cada atividade da disciplina. E aí eu consigo calcular a média dos meus testes. Tá? Então, o Python sabe que T1 vale 3, que T2 vale 8. Então ele consegue calcular essa expressão através dessas variáveis. Tudo bem? Se eu escrever só T, o terminal do Python vai me mostrar o valor daquela variável. Tá? Note que aqui ele não escreveu nada em nenhum momento. Então, quando eu guardo valor em variável, que a gente chama de fazer uma atribuição para a variável, ele não me mostra nenhuma informação. Ele só guarda a informação lá na variável e segue em frente. Tá? Se eu quiser consultar o valor de uma variável, eu posso colocar o nome dessa variável e aí ele vai imprimir para mim quanto vale aquela variável. Então, minha média de testes foi 6,33. Tá? Mesma coisa, posso calcular a média de laboratório, certo? E consultar quanto foi minha média de laboratório. E aí eu posso escrever qual é a minha média, né? Em função de variáveis que foram calculadas em função de outras variáveis. Tudo bem? Porque eu já calculei T, esse valor, T já tem esse valor armazenado lá, L já tem esse valor armazenado lá. Então posso calcular M. Né? E aí eu tenho minha média. Tá bom? Bom, e se todas as notas forem zero, o que acontece? Erro de divisão por zero, certo? Você vai ter, por exemplo, T e L vão ser zeros. Primeira vez que tentar dividir por zero, vai dar aquele mesmo erro lá. Division vai zero. Tá? Ele vai te avisar assim, ó, tem um problema aí. Mas como que eu resolvo? Porque em MC 102, se você tirar zero em todas as atividades, sua média não é erro de divisão por zero. Sua média é zero. Certo? Então, como é que a gente resolve isso? Então, na aula que vem, a gente vai aprender condicionais, que é a ideia de, bom, se alguma coisa acontece, faça isso, se não, faça aquela outra coisa. Então, se as notas forem zero, sei lá, imprima zero. Se as notas não forem zero, calcule a média dessa forma. Tá? Esse vai ser o próximo passo que a gente vai dar. Bom? Tudo bem com esse exemplo? Sim. Todas essas operações você está fazendo no terminal direto. Você não abriu, por exemplo, o tipo de code e começou a editar. Não, eu fiz tudo aqui, né? Então eu posso fazer x é igual a 3, posso ver o valor de x, y é igual a 7, ver o valor de y, ver o valor de x vezes y, guardar o valor de x elevado a y, ver esse valor, tá? Mas aí, se você fechar a de novo terminal, Você perdeu tudo, né? Então é como se você estivesse só fazendo uma consulta ali e a hora que você fechar esse terminal, acabou. Então a gente vai resolver esse problema em seguida já. Tá? Bom, então variáveis, como eu falei na aula passada, são nomes para regiões de memória do computador. Certo? Não preciso saber
porque minha nota do laboratório 1 está na posição 2432 da memória RAM. Eu sei que ela está na variável tal, certo? Na variável x, na variável t, na variável não sei o quê. Tá? E elas servem para armazenar informações. Tá? Um nome bem definido, tá? Muito mais fácil de lembrar do que um endereço de memória. Né? E bons nomes de variáveis, e eu vou falar bastante sobre isso no curso, deixa o código mais legível, certo? Então, se eu falo assim, eu tirei x no lab 1, y no teste 1, z no lab 2, w no teste 2, certo? Quando você olha para aquela expressão, tipo, as coisas começam a ficar meio confusas, assim, por que aqui soma x com z, lá soma y com w, o que essas coisas significam, certo? Mas se eu chamo de, sei lá, L1, ou até mesmo de lab 1, teste 1, certo? Na hora que você lê aquilo, te dá uma dica do que significa aquilo. Principalmente se for uma outra pessoa que escreveu o código. E sempre que eu falar uma outra pessoa que escreveu o código, pense você uma semana depois. Tá? Porque não é só, mas eu faço código sozinho. Tá, mas você uma semana depois você olha pro seu código e fala, o que eu vou fazer aqui? E esse é o tipo de coisa que te ajuda a falar, não, tudo bem, aqui é a nota do lado, aqui não sei o quê. Tá? Bom, nome variável vem do fato que o valor pode mudar, certo? Não uma constante. Então eu posso escrever x igual a 10, constar o valor de x, 10. E aí depois mais pra frente, posso decidir que agora x vale 15. E ver o valor de x, ele vale 15. Tá? Matematicamente isso não faz sentido, né? Se x é igual a 10, x não é igual a 15. Escolhe um dos dois. Certo? Então, de novo, igual não significa o igual da matemática. Certo? Não estou verificando se uma coisa é igual a outra, ou dizendo que uma coisa é igual a outra. Eu estou pegando um conteúdo e eu estou colocando numa variável. Tá? Então a gente chama isso de atribuição, não de igualdade, por exemplo. Bom, tem algumas regras para os nomes que você pode usar para variáveis. Você não pode escrever qualquer coisa. Tá? Você tem que começar ou com uma letra ou com um underscore, certo? Não é o traço do menos, é o underscore, underline, certo? Aquele que quando você escreve vai embaixo. Tá? Então você pode ter, por exemplo, uma variável que chama x, que chama y, que chama underscore, underline x, que chame variável, que chame minha variável com underscore. Tá? Você não pode ter uma variável que chama 9, ou uma variável que chama 9x, ou que chama exclamação x. Tá? Então, ou uma letra, ou underscore. Tá? No começo. Aí os outros caracteres, tirando o primeiro, pode ter só o primeiro, tá? Não tem problema. Por exemplo, a variável x. Mas se você quiser ter mais letras, mais caracteres, todo mundo entende quando eu falo a palavra caractere? Caractere é tipo um símbolo que não necessariamente é só uma letra. Pode ser um dígito, pode ser uma exclamação, espaço em computação é um caractere. Tá? Então, você pode ter só uma letra, mas se você tiver mais, as letras são um caractere. Mas se você tiver mais de um caractere, depois você pode, além de usar letras e um underscore, você também pode usar números. Você não pode começar com número, mas você pode ter número depois. Tá, então você pode ter variável x1, você pode ter variável x underscore 1. Tá? Você não pode ter x interrogação, você não pode ter x espaço 1. Tá? Então, em geral, se você quer a ideia de espaço no nome da sua variável, por exemplo, minha variável, ou nome do aluno, e aí você quer espaço, você usa o underscore como se fosse um espaço. Tá? Você não pode pôr espaço.
Esses nomes são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Tá? Então a variável x é uma e a variável x maiúscula é outra. Você pode ter as duas no seu código. Tá? Talvez não vai ser tão bom, porque pode gerar um tipo de confusão. Por que é um x minúsculo e por que é um x maiúsculo? Né? Mas você pode ter variáveis escritas todas em minúsculas, todas em maiúscula, misturando minúscula com maiúscula, tá? Sem problema. Só que cada combinação de minúscula e maiúscula que você escrever vai ser uma variável diferente. Tá? Alguns nomes não podem ser nomes de variáveis, tá? Porque eles significam outra coisa em Python. Então, if é um comando de Python que a gente vai ver na próxima aula. Então, você não pode ter uma variável que chama if, ou uma variável que chama import, ou uma variável que chama while. Tá? Então, tem o que a gente chama de palavras reservadas. São palavras que a linguagem precisa, então você não pode usar esse nome. Sim. Por que a interrogação é proibida nas variáveis? Porque quem fez Python decidiu que sim. Em Ruby, por exemplo, não é. Bons nomes de variáveis. Tá? Use nomes significativos que representam a informação que você vai de fato guardar naquela variável, certo? Então, se você vai guardar a nota do laboratório do aluno, não chama de aluno a variável, chama de nota do laboratório. Tá? Então, N às vezes não me diz nada, nome me diz mais. Então, nome de alguma coisa que eu estou trabalhando ali. Claro que pode ser que só nome também que seja abstrato demais se eu tiver muitas coisas que têm nomes. Né? Até porque N pra gente, a gente sempre pensa como um número. Em computação a gente vai pensar que N é um número natural que está contando alguma coisa. Tá, então, aí o programador experiente olha N e ele acha que é uma contagem de alguma coisa que está fazendo e na verdade é um nome. Tá? Mas também não precisa chutar o balde. E às vezes você pode escrever só nome do que nome do aluno de MC 102. Certo? Porque quanto maior começar a ficar esses tamanhos de nome de variável, mais poluído o código fica, mais longo ficam as coisas. Assim. É mais uma pergunta geral, assim, de como funciona vida real, assim. Eles fazem algum tipo, assim, um código globalizado, o outro código põe nome menor de variável, para rodar mais rápido. Não roda mais rápido. Não vai ser isso que vai fazer seu código ser mais rápido ou não. Então isso você pode ficar tranquilo. É realmente uma funcionalidade pro programador para que o código seja fácil de ler. Então, seja tão longo ou tão curto quanto for necessário para o seu código ser fácil de ler. O problema que a gente vai começar a ver é que você pode fazer nome do aluno, ponto, não sei o que, com não sei o que lá, e isso começa a ter umas linhas gigantes e mais confusas, então você às vezes chama de nome, fica mais fácil bater o olho e enxergar tudo o que está acontecendo, sabe? E até menos cansativo de ler o código, às vezes você vai ler códigos de centenas de linhas e é super grande e tal. Mas assim, não tem uma regra, né? Não estou falando, sempre escreva nome, nunca escreva N, nunca escreva nome do aluno de MC102. É um bom senso que vem com a prática. Tá? E é bom você ser consistente. Como que você vai representar espaço? Tá? Quando eu tenho uma variável, por exemplo, com várias palavras. Você pode escrever nome do aluno, tudo minúsculo, usando underscore. Você pode escrever nome do aluno colocando as primeiras letras em maiúscula para indicar que você está separando as palavras, certo? Tem gente que faz isso, mas a primeira letra é minúscula, né? Você deve ser consistente em como você usa. Não fica tipo, uma variável escreve assim, outra variável escreve do outro jeito, tá? A convenção do Python, de código de Python, de qualidade de código de Python, de legibilidade de código de Python, fala para você usar a primeira. Então vamos tentar usar a primeira. Tem linguagem de programação, por exemplo, o Java, eles gostam mais de usar esse formato.
Tudo bem? Então depende da linguagem de programação que você está programando, mas também depende de que grupo você está programando. Então, sei lá, se você programa em C++, mas você é um funcionário da Google, a Google vai ter as regras de boas práticas do código dela, porque seu código vai ser olhado por outras pessoas também. Então ela vai falar, nome de variável tem que ser assim, aí você tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá e tal. Tá? Sim. Na entrega do laboratório, tem uma preferência entre um ou outro? Não tenho preferência. Mas, por exemplo, tem ferramentas que checam qualidade de código, essas coisas, talvez elas possam falar assim, sugiro que você escreva assim. Eu nem sei se elas vão fazer isso. Tá? Mas tem um estilo famoso, guia de estilo, né, que a gente chama de Python, que é o PEP8, e ele descreve como você deveria fazer essas coisas. Eu acho um bom guia de estilo assim, para seguir. Sabe? Mas, por enquanto, fiquem tranquilo com isso. Só que vocês vão ver, às vezes, código que usa assim, código que usa assim. Não fique misturando os dois. Ficar misturando os dois é estranho. Tá? Bom, variáveis são esses nomes que eu dou, certo? Que representam uma posição de memória, que guardam uma informação, que eu possa mudar com a informação que está guardada lá. Constante é aquilo que não muda. Tem pi, não muda na matemática, certo? 2. Tá? Então, 2.34 é uma constante, menos 7.107 é uma constante, 10 é uma constante, tá? Então, a atribuição é uma operação de armazenar um valor em uma variável. O operador que a gente usa, então, é igual, que a gente já viu, né? E eu posso armazenar uma constante numa variável, tá? X igual a 10. Ou o valor armazenado que está em outra variável, tá? X igual a Y. E aí lembra do teatro, não é para pegar o papel da pessoa e entregar para o outro. Você copia a informação que está em Y e guarda em X. Tá? Então, eu posso fazer Y igual a 10, o valor de Y é 10. Aí eu posso fazer X igual a Y, o valor de X é 10. Certo? Aí eu posso falar agora que Y é igual a 15. Então, o valor de Y é 15. E aí, se eu olhar o valor de X, é 10. Tá? Porque X igual a Y não significa que essas variáveis agora sempre têm o mesmo valor. Significa copia o valor que está armazenado em Y para X. Então, se o valor de Y muda, o valor de X não muda. Y está num lugar da memória, X está num outro lugar da memória. Quando eu fiz X igual a Y, eu peguei o que estava em Y e copiei para cá. Quando eu fiz Y igual a 15, eu fui naquele espaço da memória e mudei o que estava lá. Mudei esse espaço aqui. Sim. Eu posso ter só um underline? Sim, você pode ter só um underline, underscore, como nome da variável. Sim. Eu entendi essa parte do y mudar o x não mudar. Porque se eu definir x igual a y, quando o x mudasse o y, quando o y mudasse o x também poderia mudar. Se você pensa como igualdade na matemática, você está falando que essas duas coisas são iguais. Mas o igual não é um igual, é uma atribuição, certo? Então, em algum lugar da memória, você tem um lugar chamado x. Em algum lugar da memória, tem um lugar chamado y. Então, você faz assim, y é igual a 10, certo? Aí depois você fala x é igual a y, significa que eu copio o valor de y para x. E aí depois você escreve y é igual a 15. Então x vale 10, y vale 15. Sim. Se eu colocasse o x igual a y, colocasse dois iguais para realmente virar uma igualdade, aí os valores estariam ligados? Não, porque essa igualdade com os dois iguais que eu mencionei antes é um teste de igualdade. Ela vai me dizer x é igual a y, sim ou não. Não vai fazer com que eles virem a mesma coisa.
Tá? Até mesmo essa igualdade da computação é diferente do igual da matemática, né? Aproveitando que tem um valor para x e um valor para y no negócio, dizer x igual a y é diferente de y igual a x? Sim. X igual a y é pegue o valor de y e coloque em x. Y igual a x é pegue o valor de x e coloque em y. Então, o primeiro eu ficaria com o resultado 15, porque esse cara aqui era 15. E o segundo eu ficaria com o resultado 10 e 10. Porque eu estou pegando o do x e levando no y. Tudo bem? Outra coisa que não está no slide, eu não posso só fazer x igual a uma constante ou x igual a uma variável. Eu posso fazer x, você já viu isso, igual a uma expressão. Eu posso falar x é igual a y ao quadrado mais z vezes t. Bom? E a questão é a seguinte: o que você tem na direita é uma expressão, certo? Essa expressão vai ser avaliada, então, ou seja, vai ser calculada, e o resultado dela vai ser armazenado em x. Então, quando eu tenho x igual a 10, essa é uma expressão que vale 10, a constante 10. E quando eu escrevo x igual a y, aqui no exemplo do slide, y é uma expressão que vale 10. Então ele pega y, calcula com essa expressão 10. E aí guarda o valor de x. Então sempre ele está fazendo esse cara aqui. Certo? Só que às vezes a expressão é uma coisa mais simples. É só um número, uma constante, ou é só o valor de uma variável. Sim, agora. Quando eu coloco x igual a uma expressão, o terminal já me mostra o valor da expressão ou eu tenho que colocar de novo o x para ele mostrar? Tem que colocar o x de novo. Né? Então se fizer y igual a 15, eu atribuo, mas ele não imprime. Tá? Algumas operações no terminal só são executadas. Algumas operações no terminal você vai ter algum tipo de resultado. Mas no caso, se eu quisesse que o x mudasse para 15, eu teria que escrever embaixo do y igual a 15, x igual a y de novo. Isso, teria que escrever x igual a y de novo ou x igual a 15. Né? Porque eles são duas coisas diferentes. Você só copiou uma informação de um para o outro. Certo? Só pegou o papel. Isso, Então assim, você pensa que você tem uma folha 4 que é o x e uma folha 4 que é o y. Você veio no y, na folha do y escreveu 10. Aí quando você escreve x igual a y, você vai lá, olha a folha do y, vê o que está escrito lá, que por acaso é 10, e escreve na folha do x. Quando você escreve y igual a 15, você escreve na folha do y. Mas a folha do x continua tendo 10 lá. Sim. Se eu agora que o x e o y são diferentes, coloquei embaixo esse x igual a y, vai me tornar falso? Isso, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou olhar, x é igual a y? Não, não é. Porque um vale 10, outro vale 15. Se aqui eu fizesse x igual a y e depois perguntasse x igual a y, aí eu falar sim, x é igual a y, porque esse é o mesmo valor. Tudo bem? Sim. Você disse que tipo, x igual a y é um valor booleano, né? Tipo, sim ou não? Sim. Eu posso atribuir esse valor a alguma variável? Tipo, Pode, porque a gente pode guardar valores booleanos também. Tá, então, deixa eu mostrar isso no terminal. Vocês estão pegando spoiler da próxima aula. Tá, então assim, eu posso escrever x do jeito que estava lá, y igual a 15. Aí eu posso fazer x igual a y. E eu posso escrever x é igual a y, true, sim. Tá? Eu posso fazer resultado é igual a x igual a y. Qual é o resultado? True. Tá? Porque isso daqui é uma expressão. Ele vai calcular aquela expressão, essa expressão tem um valor, um resultado, e isso é armazenado na minha variável.
Tá? Então hoje eu vou falar mais de número e um pouquinho de texto, mas tem outras coisas no Python, como por exemplo o booleano. Né? Tudo bem? Bom, detalhes. O que acontece se eu só chegar no terminal e escrever x? Só a variável x, quero saber o valor dela. Né? Ele fala assim, olha, x não está definido. Certo? Então assim, eu acabei de abrir o terminal, só para ficar claro, não estou seguindo o código anterior. Fiz assim, o Python x. Tá? Nunca tinha dado nenhum comando para ele. Falo, bom, nome x não está definido. Não sei o que diabos é x. Tá? Mas se eu fizer x igual a 10, x, aí ele fala 10. Tá? Então a variável ela passa a existir no Python quando você faz a primeira atribuição para ela. Certo? Porque, sei lá, você pode ter qualquer nome de variável lá seguindo aquelas regras. Então, pode ter infinitas variáveis. Não conhece todas, certo? Sim. Ali no caso da Lusa, onde está na x, x igual a isso seria definir x também? Sim. Então, ela passa, quando ela recebe a primeira atribuição, não importa se a primeira atribuição é de uma constante ou é de uma expressão que é só uma variável ou uma expressão mais complicada. Se eu digitasse x enter no terminal, ele daria essa expressão também. Ele daria o resultado dessa expressão. Mas se eu não definir nenhuma das variáveis. Então ele vai falar que vamos fazer mais fácil mostrar. Então, ó, saí do terminal do Python, entrei de novo. Eu falo, ó, x é igual a y ao quadrado mais e vezes t. Não sei quem é y. E ele só vai com erro por vez? Sim, ele vai um erro por vez. E a questão é que isso daqui não é uma definição de uma função matemática. Eu não estou definindo uma função que dado dado y, z e t, x tem aquele resultado. É realmente, ele vai chegar aqui e vai falar, qual é a primeira coisa que eu faço nessa expressão? Né? A primeira coisa que eu faço nessa expressão é o que estiver dentro dos parênteses. Né? Tá bom. Então, o que eu faço dentro dos parênteses? Só tem uma operação, que é a exponenciação. Então, é isso que eu vou fazer. Mas a exponenciação diz de uma coisa para outra. O que é a coisa da esquerda? É uma variável. Preciso do valor dessa variável. Y não existe. Tá? Então, essa variável não existe. Então, não é uma definição de uma função matemática. É realmente... Você tem que ter todos aqueles valores para poder fazer a computação. Sim, lá atrás. Armazena x com esse valor aí para essa equação e depois você dá y, z e t e x Você vai ver que x não está definido, porque quando ele estava tentando definir x, ele teve um erro. Tá? Sim. Mas quando você coloca x é igual a y, o y ele é igual. Porque assim, ele não está definido ainda. X é igual a y. Naquele exemplo, ele estava. Então, assim, deixa eu sair e entrar de novo. Se eu escrever x igual a y, estou tentando definir o x, o y não existe. Porque eu não tenho um valor de variável y para copiar para x. Né? Mas se eu faço y... Vou até sair aqui. Se eu faço y igual a 10, x igual a y, aí eu tenho um valor de y para copiar. Tá? Então, quando vocês verem essas expressões, assim, na verdade eu estou falando, pegue os valores de estudo e transforme isso em um número, e não uma função matemática. Depois a gente vai ver como a gente escreve uma coisa que seria uma função matemática. Uma coisa que dá do y, z e t, te dá o resultado dessa expressão. Logo a gente vai chegar nisso. Mas só escrevendo a expressão assim, não. Tá. Mais dúvidas?
Sim. Só a título de curiosidade, esse estudo ser complexo, ele em Python é offshore ou simplesmente não é um operador válido? Eu acho que ele é offshore bit a bit, se eu lembro corretamente. Mas como eu nunca fiz muita operação bit a bit... Tá? O que acontece nesse código? 10 igual a x. Um erro, certo? Porque 10 é um literal, uma constante, né? E isso daqui é atribuição, não igualdade da matemática. Então, 10 igual a x não é a mesma coisa que x igual a 10. Eu estou pegando o valor de x e tentando mudar a constante da matemática 10. Eu estou falando assim, sabe o número 10, agora ele é o 11. Não dá para fazer isso. Bom? Tá. Dúvidas de atribuição? Não? Tá. Então, até agora a gente só trabalhou com números nos exemplos que eu dei, né? Mas as variáveis, elas podem guardar muitas outras informações, muitos outros tipos de informação, tá? Você praticamente pode, por exemplo, pegar um arquivo Excel e guardar ele numa variável. Só para dar um exemplo, uma imagem numa variável. Tá? Mas vamos começar mais simples. Então eu posso escrever, por exemplo, texto, variável texto, igual a MC102. Tá? Para guardar esse texto, o MC102. O texto que eu estou guardando é o que está entre as aspas simples, não com as aspas simples em si. Tá? De alguma forma o Python precisa saber que eu estou falando texto é igual a palavra MC102 e não uma variável MC102. Certo? Porque eu poderia ter uma variável... chamada MC102. E se eu fizesse assim, texto é igual a MC102, o que o Python faz é pegar o valor dessa variável e guardar em texto. Certo? Quando eu coloco aspas simples ou apóstrofo, como você preferir, eu estou indicando assim, não, é realmente o texto MC102 que eu quero guardar nessa variável. Tudo bem? Bom, cada dado que a gente tem aí, cada informação, né, ele tem um tipo, tá? Então, por exemplo, esse daqui é um texto. A gente pode ter o número inteiro, número real, certo? A gente fala, isso daqui é uma informação do tipo string, já vou falar um pouquinho disso. O outro é uma informação do tipo int, que é número inteiro. O outro é float, que é número real. Tá? Então, o tipo que essa informação tem vai definir para a gente o que eu posso fazer com ela. Tá? Eu pegar um número e elevar a outro faz bastante sentido. Eu pegar um texto e elevar a outro, não. Certo? Então, quando a minha informação é um texto, eu não posso fazer exponenciação. Quando são dois números inteiros, os dois caras que eu estou manipulando, eu posso. Tá? E ele me diz qual é o resultado dessa operação. Né? Então, por exemplo, 10.3 mais 5.2, eu tenho dois números reais aqui. Eu posso somar dois números reais e a gente até sabe qual é o resultado dessa operação. Né? Que seria 15.5. Bom? Eu posso somar dois textos. Somar dois textos é colocar o primeiro na frente do segundo. Então isso daqui dá MC102. Tá? Eu não sei o que é somar o texto MC com o número 102. Tá? Só posso concatenar STR, eu já vou falar de STR, mas é o texto, tá? Com STR, não int. Não posso concatenar um número inteiro
Essa coisa de colocar um texto na frente da outra, a gente chama de concatenação, computação. Tá? Se em algum momento eu falar algum termo que vocês não sabem o que é, na hora para e pergunta. Tá? A gente está tão acostumado a usar alguns jargões, assim, que... Tá bom? Então, eu não posso concatenar uma string com um número no Python. Talvez outra linguagem de programação te deixe. O Python não deixa. MC vezes 2. Bom, isso dá MC. Tá? Porque ele entende que assim, você está multiplicando por 2, é como se você somasse aquela coisa 2 vezes, e eu sei somar um texto 2 vezes. Certo? Eu sei somar textos. Então, MC vezes 2 é soma MC 2 vezes. Sim. Qual que é a diferença do Python da aspas duplas e assim? Eu vou falar mais sobre aspas simples e aspas duplas mais pra frente em Python, mas tudo que eu estou escrevendo aqui em aspas simples poderia estar em aspas duplas. Mas Tá. alguma mais recomendada? Hã? Alguma mais recomendada que a outra? Alguma é mais? Recomendada é melhor não. Eu acho que, por exemplo, algum guia do estilo que eu vi foi recomendado usar aspas duplas, por exemplo. Porque, e eu acho que eu estou descobrindo por quê. Porque eu estou programando em Python e C++, só que em C++ só para usar aspas duplas. E várias vezes eu estou escrevendo aspas simples porque eu estou viciado da forma de escrever em Python. E aí eu escrevo código, e aí dá erro, e droga, eu errei de novo, sabe? Então, aspas duplas é mais comum em programação ser uma forma de separar texto. Tá? Sim. Existe multiplicação de textos e de potenciação de texto? Boa pergunta. Não. Posso multiplicar por um valor menor do que 1 ou, sei lá, 10.3? Muito provavelmente não. Porque eu não saberia o que seria multiplicar uma string por 0.5. Então eu não posso multiplicar por uma coisa que não é inteira. Tá? Aprendam a ler esses erros. Duas coisas. Aprendam a testar. Assim, o que será que acontece se eu pegar uma string e multiplicar por uma coisa que não é inteira? Terminal é um ótimo lugar para você fazer isso. Vai lá, roda e vê, deu certo, não deu certo. Inclusive para os testes. Eu espero que nos testes, de vez em quando, vocês abram o terminal ou criem um arquivo Python e teste o negócio para ser capaz de responder aquilo. Nem toda pergunta que tiver no teste, eu dei a resposta em aula ou em slide. Tá? Porque vocês são livres para usar o terminal. Lógico que são perguntas assim, muito relacionadas ao que foi dito, e que é proposital. Eu quero que vocês vão lá, experimentem um negócio e vejam o que acontece. Tudo bem? Certo. Então, o tipo da informação vai definir, certo? O que eu posso fazer com ela. Então, eu posso, se a minha informação é tipo string, eu posso multiplicar por um inteiro. Eu não posso somar com um inteiro. Mas eu não posso multiplicar com uma coisa com um número real. Certo? Então, basicamente, a informação ali tem o tipo dela, e o tipo dela vai dizer as regras do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Tá? Então, vamos ver alguns tipos. Tá? Números reais, entre aspas, porque não são números reais, porque, por exemplo, eu não consigo representar π no computador. Né? Então, na verdade, é o que a gente chama de números de ponto flutuante. São números que eles têm uma certa precisão, certo? De casas decimais que ele pode ter, só que essa precisão varia com a magnitude do número. A ideia seria basicamente assim: se eu tenho um número que é perto de 0, perto de 1, perto de 2, provavelmente as casas decimais mais para trás importam. Certo? Eu tenho 2.0357, não sei o quê. Talvez até a 10ª casa importe para sua computação científica ou numérica, algo que você estiver fazendo. Mas, se eu tenho um
número que é 2 trilhões, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, provavelmente essa precisão depois do ponto possa ser bem menor, porque a magnitude do número é tão grande que não teria problema você não ser tão preciso depois do ponto. Então, é como se você tivesse... Aqui você vai representar seu número, certo? E o ponto onde você vai pôr, né? Então você vai ter alguma quantidade de casas antes do ponto, alguma quantidade de casas depois do ponto. E quanto que você vai ter em cada lado depende de quão grande o seu número é. Então, se o seu número é muito grande, talvez você não quer muita coisa depois do ponto. Se o seu número é muito pequeno, talvez você quer muitos dígitos depois do ponto. Tá? Então, ponto flutuante. Tá? Então, a gente representa números reais, geralmente a gente está pensando em números reais, a gente pensa em ponto flutuante, né? Só que a gente tem uma quantidade limitada de dígitos e esses caras não podem representar qualquer número real. Esse cara não consegue nem representar qualquer número racional, certo? Porque não é... Porque, você fala o pi, mas o pi, sei lá, não é uma dízima periódica, alguma coisa assim, certo? Mas nem números racionais você consegue representar todos eles. Tá? E as operações podem ter erro de precisão, tá? Porque eu posso ter um problema de precisão aí por causa dessa quantidade limitada de dígitos que eu consigo considerar no número, tá? Bom, eu posso pegar, por exemplo, esse número float, 15.3 dividido por 3, né? E você esperaria que ele daria 5.1, mas ele dá 5.1 com 5 lá na frente. Tá? Teve um errinho aí de precisão. Tá? 5.3 menos 2.1. Deveria dar 3.2. Certo? Mas dá quase 3.2. Dá 3.1999917 lá no final. Sim. Nesse caso, você está fazendo operações com dois floats, né? E está devolvendo um float. Eu lembro que no começo da aula você fez uma operação que era 15 dividido por 3. Sim. E eles devolveram um float. Por quê? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu vou falar de divisão e aí a gente vai entender essas regras. Tá? 5.3 mais 1.9 deveria dar 7.2, mas dá uma coisa muito perto de 7.2, sim. Esse erro de precisão é específico do Python ou qualquer Toda linguagem que eu conheço tem essa questão. Quando você representa o número como um número de ponto flutuante. Se você quiser, por exemplo, não, eu preciso ter essa precisão arbitrária. Eu preciso que 5.3 mais 1.9 me dê 7.2. Então tem um outro tipo que é o decimal. E aí ele vai fazer essa conta precisamente para você. Só que ele vai ser mais lento e ele pode ter que guardar mais memória. Também tem um tipo racional, que vai... não sei, acho que... Não lembro se ele chama racional ou se ele chama fraction. Ele vai representar o número como frações. Então aí você consegue fazer as contas como se fossem frações. Certo? Então você escreve, sei lá, 53 dividido por 10 mais 19 dividido por 10, certo? E aí vai dar 72 dividido por 10 e você não vai ter erro de precisão nesse caso. Tá? O problema é que todas essas coisas são feitas na mão, enquanto que o float está lá dentro do processador. Então o processador é capaz de lidar com números de ponto flutuante diretamente, então é muito mais rápido. 0.1 mais 0.2. Também tem um errinho lá, certo? Para apresentar esse número. Tá? E assim por diante. Então você pode ir fazendo as operações com esses caras. Você vai ter um errinho. Muitas vezes isso não importa, né? Para você falar. Mas muitas vezes isso importa também. Porque esses erros também podem se acumular ao longo da sua computação. Então se você faz uma computação científica muito grande, muito longa, essas coisas podem acumular. Aí você estuda cálculo numérico e aprende técnicas de
ter algoritmos mais estáveis, que a gente fala, que são algoritmos que esses erros não se propagam. Tem operações que geram mais erros, operações que geram menos erros. Tem alguns problemas, por exemplo, se o meu número é muito grande por causa disso daqui, e eu subtraio um outro número que é muito grande, meu erro pode ser grande porque eles não eram os dois bem representados. Pode ser que um número seja muito perto do outro, certo? Só que como eles eram mal representados na parte decimal, esse erro seja muito ruim. Certo? Então você começa a analisar em que ordem você faz operações para que esse erro não propague tão rápido. E no fim das contas, algumas coisas você não tem que fazer, e você lida com aquilo de algum jeito. Sim. Tem um limite específico do float? Então, o float normal, ele gasta 32 bits para representar. E tem uma coisa que chama epsilon da máquina, que se alguém me lembrar na aula de while, de repetição, eu posso explicar melhor como é que calcula, tá? Mas basicamente, você tem erro de precisão, certo? Então, eu posso até explicar agora, não precisa ficar com descontrole. Você não tem todos os números reais. Então você tem o 1, certo? E você tem o próximo número, tá? Que ele vai ser um número 1 mais algum epsilon, certo? Então você tem um buraco aqui. Isso a gente chama de epsilon da máquina. Esse epsilon da máquina, em geral, é algo do tipo 10 a menos 12 ou 10 a menos 15, alguma coisa assim. Então, perto do 1, você conseguiria representar até, digamos, 12 números depois do ponto, certo? Mas quando você está lá, números maiores, são menos números depois do ponto. Bom, as constantes float são representadas por números na notação decimal, certo? Usando ponto, não vírgula como a gente faz em português, ponto porque é como se faz em inglês. Tá? Posso inclusive ter, eu coloquei aqui, sei lá, 3.0. Isso vai ser um número float, uma constante float. Tudo bem? Ah, tá aqui. Mesmo se for zero depois do ponto. Então, 2 é um número inteiro, 2.0 é um número float. Tá? Eu também posso escrever em notação científica. 2e3 é 2 vezes 10 elevado a 3. Tá? Ou 2 vezes 10 elevado a menos 3. Ou menos 1 vezes 10 elevado a menos 4. Às vezes isso é útil para algumas coisas. Sim. Esses slides estão disponíveis em algum lugar? No Classroom. Sempre no Classroom eu solto no mesmo dia da aula, de manhã. Ok? A gente também tem os números inteiros. Tá? Então, a gente pode representar números inteiros com qualquer quantidade de dígitos no Python. Em muitas linguagens isso não é possível. Muitas linguagens têm um limite de quantos dígitos um inteiro consegue armazenar. Tá? Na verdade, o que o Python faz é uma sacanagemzinha de assim, até uma certa quantidade de bits está tranquilo, depois ele começa a apresentar aquilo como se fossem 2, 3, 4 ou mais números inteiros e fazer as contas para você, que vai ser mais lento. Então, se você tiver números muito grandes, provavelmente maiores do que 2 elevado a menos 31 menos 1, bom, então, 2 elevado a 31 menos 1, ele vai começar a perder performance. Mas isso é um número bem grande. Tá? Pode ser até que aqui seja 63. Sim. Por que esse menos? Ah, porque se você pensar assim, se eu te der 8 bits, você consegue representar o 0, o 1, o 2, certo? Até o 255. Esse aqui é o 0. Preciso.
Então ele representa qualquer quantidade de dígitos que você quiser aqui, não tem perda de precisão, nem nada, tá? Só se o número começar a ficar muito, muito grande, ele vai ser mais lento, mas não precisa se preocupar com isso agora. E também a gente nem vai trabalhar com números gigantescos na disciplina. Tá? Constantes são representados pelos números inteiros na base decimal, sem ponto, certo? Porque um ponto é o float. Então 0, 2, menos 3, né? Você também pode escrever em outras bases. Então, se você quiser na base binária, você coloca um 0, B, e escreve o número em binário. Tá? Então, eu quero escrever um número em binário, eu posso escrever 0, B, 1, 1. Esse cara é 3. Tá? Também posso escrever na base octal, que é o 0, o Ozinho, né? Então 0, Ozinho 1 é o 9, na base, se eu penso em decimal, né? Porque 1 em octal vai dar 9. E hexadecimal com 0x. 0x, 1 é 17 em decimal. Tá? Esses caras são usados em contextos mais específicos. A gente não vai usar isso na disciplina. Tá? Mas pode ser que eu leio um arquivo, esse arquivo está em hexadecimal, né? E aí eu vou fazer essa conversão. Então é útil saber que tem essas conversões prontas no Python, mas a gente não vai ficar usando elas assim, sem nenhum motivo. Né? Então 2.0 e 2 são coisas diferentes. Um é float, outro é int. Tá? E parece dane-se, né? Mas não dane-se. Tá? Então, digamos que a gente quer dividir uma pizza. A gente tem 2 pizzas, pelo menos em Campinas, pizzas costumam ter 8 fatias, eu acho que isso deve ser meio padrão. Né? E a gente quer dividir em 5 alunos e a gente está com muita preguiça. Né? Então, vamos ver como a gente faz isso com Python. Você fala assim, tem 16 pedaços, divide por 5, 3.2. Então, cada um come 3.2 pedaços. Né? Bom, não dá para cada um comer 3.2 pedaços, pegar um pedaço de pizza e dividir em 5 para dar o 0.2 ia ser bem chato de fazer, né? Então, a gente vai tentar de novo. Então, eu vou escrever 16 / 5. Tá? Agora o resultado é 3. Essa barra é o operador de divisão inteira. Lembra? Tem aquela, eu posso fazer a divisão, que dá o resto, que sei lá, a primeira que você aprende na escola, e aí depois você tem a divisão normal, que, talvez chame de divisão longa, não sei, que é você achar inclusive os decimais e tudo, né? Tá? Tudo bem? E aí eu quero saber quantas fatias sobram. Bom, eu podia pegar o resultado dessa operação, multiplicar por 5, né, fazer 16 menos esse cara, mas é mais fácil que isso. Esse símbolo de porcento significa resto da divisão. Então, qual é o resto da divisão de 16 por 5? 1. Bom? Então, a gente diz que esse porcento é o operador de resto da divisão inteira, ou o operador de módulo, um nome que vem da matemática, tá? Que fala assim, sei lá, quanto que é 16 mod 5, ou módulo 5, né? Então, isso é um termo que a gente usa na matemática. Tá? Então, mas é basicamente o resto da divisão inteira. Tudo bem? Tá? Bom, aqui eu tinha um número inteiro dividido com outro número inteiro. Deu 3.2, um número float. Aqui eu falei 16, divisão inteira 5, deu 3, um número inteiro. E 16, módulo 5, né, deu 1, um número inteiro. Tá? Bom, e se eu misturar float e int? Né? Nas minhas expressões de forma geral. Bom, 2.0 mais 3 é 5.0, não 5.
né? Então, se eu tiver expressões, uma coisa inteira com uma coisa float, elas vão dar float. Tá? A divisão x dividido por y sempre dá float. Não importa se x, y ou os dois são inteiros. Sim. Se no caso ali da soma, você tivesse colocado 3.0, poderia dar aquele erro de regulamento também? Poderia, porque daria 5.0 e aí pode ser que dê erro de arredondamento ou não. Tá? No fim das contas, te digo que não daria, porque o que ele vai fazer? Ele vai converter o 3 para float e depois somar. Então, se fosse dar, teria dado esse erro aqui também. Tá? Então, divisão sempre dá float, soma, subtração, multiplicação, exponenciação, divisão inteira e resto da divisão inteira, o módulo, vai dar int se os dois forem ints. Tá? Então, estou somando inteiro com inteiro, vai inteiro, subtraindo inteiro com inteiro, vai inteiro. Tá? Se um deles for float, o resultado vai ser float. Bom? Sim. Se eu fizer o resto de um negativo, O resto é positivo. Em Python sim, em C não, por exemplo. Então, 16/5 dá 3. Tá? Mas mesmo 16 divisão inteira por 5 dá 3.0. Porque um era um número inteiro e o outro era um float. Tá? Ou 16.0 módulo 5 dá 1.0. Tá? Então, basicamente é isso. Se eu estou trabalhando só com inteiro, o resultado é inteiro. Se eu estou trabalhando com inteiro e float, ou só float, o resultado é float. Mas divisão, uma barra, sempre é um float o resultado. Tá, texto. O tipo que representa o texto no Python é str. Str vem da palavra string, que talvez a melhor tradução seria cadeia, mas cadeia de algo que está encadeado, né? Uma sequência de coisas. Tá? Então, no fim das contas, uma string é uma sequência de letras, números, né? De caracteres. Tá? A constante do str é uma sequência de caracteres que estão entre aspas duplas ou aspas simples. Tá? Então, por exemplo, uma string em Python, outra string em Python. Você não vai abrir com um e fechar com o outro, isso vai dar erro. Tá? E minha dica é escolhe um estilo e use somente ele, e acho que hoje a minha experiência seria escolha o primeiro. Tá? E elas precisam estar em uma única linha no terminal ou no código. Tá? Isso aqui é um texto mais longo, de várias linhas. Se você quiser texto com várias linhas, você coloca aspas duplas e aspas duplas para abrir. 3 aspas duplas seguidas. Para fechar também? Para fechar também. Então aqui, ó, uma variável. Texto é igual a um texto de várias linhas aqui. Tá? Então comecei 3 aspas duplas, fechei com 3 aspas duplas. Tá? A gente vai ver mais sobre strings durante o curso, o que dá para fazer com elas. Eu tenho uma string, eu quero achar uma palavra lá dentro da string, eu quero trocar uma palavra para dentro da string, eu quero coisa. Tá. E se eu quiser saber o tipo de uma informação? Tá? Eu tenho esse type, né? Então eu posso, por exemplo, escrever um type de uma constante, type de 2.0, e ele me fala lá, é uma classe. Mais pra frente no curso a gente vai aprender o que é uma classe, mas por enquanto pode ignorar essa palavra classe e ler só o que está na frente, float. Como? Muito pouquinho. Porque vocês têm uma disciplina de orientação a objetos que é ser 322. Professor, quando a gente vai tirar módulo de um número decimal, a gente considera a parte decimal da erro no Python. A gente pode testar.
quer fazer, por exemplo, 3.2, vamos falar, 5.6, módulo 2. Certo? Ele pega o resto da divisão e ele coloca o... É que o 6 aqui só para vocês verem. Certo? Ele pega o resto depois do ponto e coloca com o resto da divisão que você teria, né? Inclusive, se você fizer, por exemplo, 5.2 módulo 1, você tem o resto da divisão por 1 inteira, que é só o que é fracionário, tá? Esse aqui é o quê? 5. Porque se fosse isso, inverso. Eu vou tentar descobrir o que isso significa. Deixa eu pensar. Eu acho que o que ele faz é o seguinte, né? Quantas vezes você pode multiplicar 2.2 por um número inteiro sem passar de 5? 2 vezes. Isso dá 4.4. Para dar 5, falta 0.6. É que no C++ dá isso, você tenta tirar o módulo. Isso, no C++, módulo e divisão, a divisão inteira, né? Que lá é a barra, né? O C++, ele olha se ele usa divisão inteira ou divisão normal, dependendo do tipo das coisas. Aqui não. E aí, para fazer o módulo, as duas coisas têm que ser inteiras. Aqui não. Nunca tinha tentado, isso é legal. Tá? Tipo de 2 é int. Então, como eu falei, 2.0 é diferente de 2. Tá? Tipo de 2, entre aspas, duplas, é str. Uma string. Tá? X igual a 10 dividido por 3. Tipo de x é float. Tá? O tipo da variável é o tipo da informação que ela guarda. Né? Tá? Y igual a 10/3, tipo de y é inteiro. Certo? Porque eu tenho 2 caras que são inteiros aqui. Tudo bem? Dúvidas? Parece meio inútil, mas é útil saber o tipo de alguma coisa, principalmente se você quiser usar o help, tá? Porque às vezes você pode ter algum resultado de alguma expressão, né? Sei lá, é que depois vocês vão ver coisas mais complexas e tipos mais complexos, tá? Mas, por exemplo, sei lá, você poderia... Ignora um pouquinho o que eu estou fazendo. Ops. Tá. D é um cara que representa a data de agora. 24 de março de 2022 e o horário que eu peguei. Né? Mas eu podia não saber qual é o tipo de D. E aí eu poderia falar assim, tipo de D. É um datetime.datetime. E aí, tá, o que eu faço com datetime.datetime? Como é que eu faço alguma coisa? Eu posso, por exemplo, dar help, datetime, e aí aqui eu tenho toda a documentação daquele tipo. O que é um datetime? Ele tem esses caras, ele tem coisas que eu posso fazer com eles, e não sei o que, essas coisas vão ficar mais claras mais pra frente, tá? Então você consegue ver a documentação. Então é útil saber, às vezes, quando você está programando mais explorando, você pode pegar uma coisa, ver o tipo daquela coisa, ler a documentação daquele tipo para entender que operações que você pode fazer com aquela coisa, tá? Uma forma de aprender. Tá. E a gente pode converter entre tipos, tá? Então, se eu quiser converter entre int, float e str, eu posso usar isso daqui. Por exemplo, se eu quiser string 3 ao invés de o int 3, eu posso escrever str, abre e fecha parênteses, certo? Abre parênteses, o que eu quero converter, fecha parênteses. Tá? Isso são funções, a gente vai aprender funções mais para frente. Por enquanto a gente vai usar algumas funções só. Tá? Então, se eu escrever str3, ele converte o 3 para string 3. Tá?
str 3.5 converte para string 3.5. Float de uma string 3.5 converte para o float, de fato, 3.5. Tá? Float 3, ele vai converter para o float 3.0. Tá? Int 3, converte para int. Pro número 3. Int 3.5, o que vocês acham que ele vai fazer? Vai dar um erro. Ah, não sei. Não sei que número é 3.5 inteiro. Não tem número inteiro 3.5. Não sei converter. Tá, ao invés de tomar uma decisão arbitrária de é 3, é 4, não. Sei lá, você está fazendo besteira. Se você quiser, você converte para float, arredonda você, e aí depois você transforma inteiro. Tá? A gente vai ver outras conversões de tipo durante o curso, conforme precisar. Tá, só para dar um exemplo, MC mais 102 dá erro, certo? E aí eu poderia corrigir isso fazendo MC str 102. Tá? Então agora eu converti isso por uma string e agora eu posso concatenar strings. Tá? Então às vezes é útil converter tipo. Certo. A aula está mais longa do que eu imaginava. Bom, o terminal do Python que a gente está usando aqui agora é bem útil, tá? Para eu fazer pequenas tarefas, para eu testar ideias, testar códigos, né? Consultar a documentação, aquele comando help, né? Só que para programas maiores, a gente vai usar arquivos com a extensão .py, .py, tá? Assim como tem arquivo extensão .doc, .xls, .mp3, .move, .mp4, a gente vai usar .py, tá? Esse cara vai armazenar o código fonte, né, do nosso programa para ele ser executado. Sim. Para mandar no code post vocês vão mandar arquivo .py, vocês não vão ter o terminal lá para vocês usarem, tá? Mas não esqueçam do terminal porque ele é bastante útil para testar coisas. E ele permite compartilhar código entre equipes, salvar o código, certo? Fazer inúmeras coisas aqui. Então permite colaboração e reutilização. Você pode implementar algumas coisas, criar alguns códigos, fazer determinadas tarefas e reutilizar isso em outro projeto. Tá? Então essa é a forma de programar assim, em todas as linguagens de programação, certo? O terminal ali é uma forma de você ter um cara que executa comandos Python para você testar ou fazer coisa muito simples. Tá? Então vou dar um exemplo de um arquivo .py, tá? Então digamos que ele chame prog1.py. Uma dica, eu não lembro qual foi o aluno, mas usem nomes simples para os seus .py. Teve um aluno que teve uns bugs no Windows, porque o nome tinha parênteses, tinha aspas e tal. Eu acho que talvez foi até o nome que o próprio VS Code deve ter sugerido quando você mandou salvar, né? Então, tem que colocar nomes sem símbolos estranhos, tá? Pode ter letra minúscula, letra maiúscula, pode ter número, pode ter underscore, mas não começa a colocar, sei lá, interrogação, aspas, abre parênteses, essas coisas assim no nome dos seus códigos que, pelo menos no VS Code eu não conseguia rodar o código porque o nome do arquivo era estranho. Tá? Então vocês podem ter uns erros assim que vocês nem entendem direito o que está acontecendo. Tá? Sempre nos meus códigos eu vou mostrar a numeração da linha do código para poder falar assim, lá na linha 5, não sei o que. Isso não faz parte do arquivo. Tá? Então o arquivo, se você abrir o Visual Studio Code, ele inclusive vai mostrar para você aqui a numeração da linha. Porque também é útil para você. Tá? Porque se ele falar, deu um erro na linha tal, você consegue achar qual é essa linha, sem ter que ficar contando. Mas isso não faz parte do texto, tá vendo? Eu não consigo selecionar, eu não consigo mudar o número da linha. Tá? Mesma coisa no slide. Esses numerozinhos aqui sempre é só uma contagem de linhas, eu não digitei isso.
programa. E você também não deve digitar. Tá? Então esse cara aqui, para calcular a média lá, que a gente tinha visto que eu fazia no terminal. Tá? Então criei um arquivo prog1.py, que é a mesma coisa que eu escrevi no terminal, eu escrevi aqui. Tá? E aí eu posso executar esse cara no terminal. Tá? Então como que eu faço isso? Python ou Python 3, tá? prog1.py. Deixa eu dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Se vocês forem no terminal, não no terminal do Python, mas no terminal, vocês podem, por exemplo, escrever Python --version para ver qual é a versão de Python que é o Python em si. Se vocês digitarem isso, por exemplo, vocês estão no lab do IC, e aparecer lá, Python 2. alguma coisa, aí verifica se você tem um comando Python 3, tá? Porque no meu caso, Python 3 e Python são os mesmos, tá? Mas pode ser que Python seja Python 2 e Python... e você tem que digitar, de fato, Python 3. Então, fiquem com isso na cabeça, tá? Então, eu posso executar no terminal Python prog1.py e ver o que é impresso. O que vocês acham que é impresso? Não precisa falar o número exatamente. Colocar na tela. Hã? Aparecer na tela. Eu vou fazer um exemplo mais simples para eu não digitar tudo. Tá? Eu tenho aqui ó, um teste.py. Tá pequeno, né? X igual a 10. Y é igual a 2 vezes X. Z é igual a X mais Y. Z. Dá erro? Por quê? O que eu fiz de errado? Hã? Então. Mas o que acontece se eu executar esse código? Python, teste.py, nada. Tá? Nada porque colocar só o nome da variável no terminal faz com que ele te diga o valor daquela variável. No código não faz nada. Tá? Bom, como é que a gente resolve isso? Tá, então não imprime nada aqui. Então a gente precisa mandar ele imprimir informação no terminal. Tá? Então a gente usa print para imprimir as informações. Então ao invés de escrever M, eu escrevo print M. Tá? E aí sim ele vai imprimir o número aqui. Tá? Então só para voltar aqui, print Z. E aí sim ele vai imprimir 30 no terminal. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando esse arquivo, ele está executando linha a linha, certo? Até acabar. Quando acaba, o Python termina, certo? Ele não abre o terminal, ele não continua executando nada, ele rodou já o programa todo e ele imprimiu 30, que era o resultado porque eu mandei imprimir Z, né? Podia ter mandado imprimir, por exemplo, também X, se eu quisesse. Ó, dica, não esqueçam, mandei imprimir Z, X e Y, certo? Imprimiu só 30 e 10. Não esqueçam de salvar o arquivo antes de executar, tá? Acontece isso até hoje comigo às vezes. Tipo, você fez um negócio, aí você mudou um outro arquivo, aí não sei o que, você roda e fala, ué, mas... Ah, tá, não salvei o arquivo. Aí você volta, salva o arquivo e roda, tá? Ligar o autosave resolve. Sim, você pode usar autosave se você quiser. Bom, e como eu falei, eu tinha que falar de funções, eu vou ensinar a função, né? Mais para frente, isso aqui também é uma função que eu estou passando aqui o valor que eu quero imprimir. Tá? Eu posso passar vários valores para ser impresso, né? Esses valores que eu vou passar pode ser
variáveis ou constantes ou expressões. Tá? Então eu posso escrever print TLM, certo? Então eu passo separado por vírgulas aqui as coisas que eu quero que sejam impressas na tela e ele imprime aqui para mim. Tudo bem? Quantas coisas eu quiser, eu posso colocar. Ou, por exemplo, print 2, 1.3 mais 2, tá vendo? Isso aqui é uma expressão. ABC, ele vai calcular o valor da expressão antes de imprimir. Tá? Sim. Se eu quisesse que ele imprima, por exemplo, 1.3 mais 2, como que eu posso? Teria que ser a string 1.3 mais 2. A string ele não vai calcular o valor da string, ela é o que ela é. Tá? Por padrão, quando você mandar imprimir várias coisas aqui, o que ele vai fazer? Ele vai separar por um espaço cada coisa, tá? E ele vai terminar a linha. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Então, se a gente voltar no nosso código aqui, certo? Tá vendo o que ele está fazendo? Ele está imprimindo, cada print está saindo em uma linha diferente o resultado, tá? Se eu, por exemplo, fizer o seguinte, tá? Então, esse primeiro print de Z e X foi uma linha, o próximo comando print imprime na próxima linha, tá? Esse é o padrão dele. Você pode mudar esse padrão se você quiser. Você pode falar quais coisas você quer que ele imprima. E aí depois você fala o seguinte, CEP igual alguma string. CEP de separador. Tá? Então, por exemplo, aqui, ao invés de espaço, que é o padrão dele, eu estou falando, use como separador vírgula. Então ele vai escrever 2,3. Tá? E ele ainda vai terminar a linha normalmente. Print 2, 3, CEP, vírgula, né? End significa como que eu quero que termine a impressão. A impressão normalmente termina quebrando a linha, mas se eu falar a string vazia, que é aspas e aspas, tá? Ele imprime 2 e 3 e não quebra a linha. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tá? Deixa eu deixar só prints aqui para vocês verem. Tá? Então, se eu falar que o separador aqui é isso daqui, isso é a string vazia. É uma string que não tem nada. Como se fosse o zero da string, certo? Que é uma string que não tem texto. Eu estou falando, imprima MC e 102 sem nada separando eles. Tá? Então, tá vendo? Ele imprimiu MC102 sem nada separando eles, diferente do de baixo. Né? Ou eu falo, não, eu quero que separe por 3 traços. MC102. Tá? E o end aqui, eu posso falar, por exemplo, string vazia, significa não, é como se você não apertasse o enter na hora que você estivesse digitando o texto. Tá? Tá vendo que ele juntou a próxima impressão com a primeira impressão na mesma linha, porque eu não mandei quebrar. Podia falar que é, sei lá, espaço. Fez a primeira impressão, fez um espaço como término dessa impressão e a próxima impressão. Tá? Então, se eu coloco um end vazio aqui, o próximo print começa na mesma linha. Às vezes isso é útil. Sim. Se eu tivesse botado um end na segunda linha, o resultado seria o mesmo. Se eu colocasse... Você quer colocar um end, por exemplo, assim, né?
ele coloca o end lá. Então o end é o que sempre vai no final da impressão, tá? Não importa se tem mais prints para frente ou não. E o CEP é o que vai entre as coisas que você mandou imprimir, tá? No fim das contas, mais para frente vocês vão descobrir que o que ele está fazendo aqui é uma coisa chamada /n, que significa dar o enter, significa quebrar a linha, tá? Ele já está fazendo isso automaticamente. Tá? Bom, esse programa aqui tem pelo menos um problema, tá? Que para calcular as notas eu preciso alterar o arquivo, certo? Então, isso não é muito bom para o usuário, né? Olha, está aqui meu programa, minha nova versão do programa que calcula a média de M62. Você tem que abrir ele no editor de texto, entender os nomes das variáveis e mudar os valores, né? Então, bom, qual que é o outro problema desse código? A gente já viu, né? Divisão por zero, né? Mas isso a gente vai ver depois, tá? Então a gente pode, durante a execução do nosso programa, ler informações do teclado, tá? Assim como a gente fazia lá no computador a papel. Então eu posso escrever, por exemplo, x é igual a input, essa função input aqui, input abre e fecha, eu vou ler alguma coisa do teclado, tá? Então esse input, ele vai ler uma linha inteira de texto que a pessoa vai digitar no terminal, tá? E vai devolver para você uma string, um str, com aquele texto todo, tá? A gente pode colocar uma mensagem para o usuário, se a gente quiser. Desse jeito que está aqui, o programa vai ficar esperando o usuário digitar alguma coisa, mas o usuário pode ser que não saiba que tem que digitar alguma coisa, certo? E o que ele faz, né? Não, sei lá, ele não interage com o programa fica parado, porque não sabe o que fazer. Então eu posso escrever, por exemplo, x é igual a input e colocar uma string aqui dentro. Essa string vai ser impressa automaticamente para o usuário, né, para que ele veja e aí sim ele digite alguma coisa, tá? Tudo bem? Deixa eu só dar um exemplo aqui, sei lá, x é igual a input, valor, né, y é igual a input, vou colocar assim, texto, outro texto. Tá, e aí eu posso fazer, por exemplo, print x e y. Eu nem vou fazer assim, print x, print y. Tá, então texto MC102, o texto MC202. Tá lá, MC102, MC202. O problema é que se eu fizer isso daqui, o que acontece? Tá aqui, tá esperando você digitar. Tá? Funciona igual, só que não tem a impressão da mensagem para o usuário, tá bom? Bom, mas se eu quisesse ler um int ou um float, porque às vezes eu quero resolver um problema que dá, assim. Em todas as linguagens, se colocar todas as tais operadoras de texto, logo no input, ele funciona da mesma forma? Não. Colocar dentro depois? Então, por exemplo, em C, você faria uma coisa muito mais parecida com isso daqui. Entre com o valor, certo? E aí ele vai imprimir a mensagem e vai ficar esperando escrever, certo? Bom, se eu quisesse ler um int ou um float, por exemplo, para calcular a média, que era o nosso objetivo, eu uso conversão de tipos. O input vai me dar uma string, mas eu converto de string para inteiro ou de string para float. Tá? Então essa é a versão final do nosso programinha que calcula a média. Tá? Então, a nota do teste 1 é igual a converter para float. Então você tem que ir lendo de fora para dentro, né? Converter para float o resultado de input de entre com T1.
Então vai aparecer impresso lá, entre conteúdo. A pessoa vai digitar, a hora que ela digitar, esse input vai ter o resultado daquele número, certo? E aí esse número vai ser convertido para float, e aí o resultado dessa expressão toda é armazenado no T1. Ok? Então aqui eu estou lendo todos esses caras, aí eu faço a conta aí, imprimo a média. Por isso no computador ao papel era int input. Era? No computador ao papel era int input, não era? No código. Não lembro. Não, era no Python. No Python, sim. Isso, mas depois, quando eu mostrei o código Python, era int input, porque a gente lia um número, convertia ele para inteiro, né, para ver se ele era 0 ou não, para continuar, assim, tem razão. Tá bom? Então eu tenho um exercicinho para a gente fazer rapidinho, se tiver alguém muito corrido para sair, não tem problema, tá? Mas eu quero fazer esse exercício aqui, ó. Eu quero calcular o valor de investimento, né, que tem um saldo inicial S, eu quero saber depois de N meses, né, a taxa de juros anual J, isso, né? Saldo inicial S, N meses passaram, taxa de juros anual é J, não faço depósitos ou retiradas nesse investimento ao longo do tempo, tá? E essa taxa de juros, ela vai ser dada em porcentagem, sem o símbolo %, para facilitar para a gente. Então eu vou falar assim, sei lá, a taxa Selic hoje é, nem sei mais, deve ser 12,5? 12,5, né? Então, eu vou falar só 12,5, certo? Eu não vou falar, por exemplo, quando a gente faz a conta na matemática, a gente usa como, sei lá, 0,125, coisa desse tipo, tá? Dúvidas do exercício? Não? Sim. Juros compostos. Para ser mais divertido. Tá? Então, e aí? O que eu faço? Defino S, J e N. O que você tinha falado? Tá. Então vamos começar com o mais simples, né? Eu preciso definir S, J e N. Como que eu faço isso? S é igual a float, input. Insira o valor inicial. Certo. Mesma coisa, certo? Então tudo bem até aqui? Estou falando assim, eu quero ler um número, então input, uma mensagem para o usuário, e eu quero converter esse cara em float e guardar nessa variável S. Sim. O saldo inicial não era 8 já? Acho que não. Não, eu dei um exemplo aqui do 10, na verdade, como 10% ao ano, mas é um exemplo. É um S, né? Tá, aqui parece um. Tá. É o nome que eu dei para o saldo inicial. A gente, inclusive, no nosso programa pode mudar esse nome. Então, se a gente quiser chamar isso de, sei lá, saldo inicial, a gente pode. Tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros, certo? Então, eu tenho um número de meses. Bom, meses é um número inteiro, potencialmente. Não precisaria ser, né? Poderia falar 2 meses e meio. Mas digamos que é algo inteiro. Input. Insira a quantidade de meses. E a taxa de juros anual.
Tá? Que aí eu vou ler como um float, porque, por exemplo, hoje é 12,5 Selic. Cira, a taxa, juros anual. Tá? Legal, só do jeito que tá. Só pra gente ver. Ele fala, valor inicial, sei lá, R$100, 3 meses, 34 meses. Taxa de juros é 12,5. Tá? Mas ele ainda não faz nada pra gente. Certo. Então a gente leu a informação. Sim. Mas você escreveu 12,5, não tem que especificar para o usuário, no caso, que tem que ser na base decimal? Ou fala como número decimal? Porque está escrito que não pode usar como porcentagem. Sim. Bom, tem duas coisas, né? Uma coisa é que não tem problema escrever 12. Porque 12, a string 12, quando convertida para float, vai dar 12.0. Isso não tem problema. Segunda coisa é que o valor inicial, eu podia falar, o valor inicial é M62. Eu vou tomar um erro de conversão. Idealmente, esse tipo de erro você não quer mostrar para o usuário final. Você falaria alguma coisa assim, olha, o número precisa ser um número inteiro, tente de novo, e pede de novo, e tal. A gente não vai entrar muito nesses detalhes durante a disciplina. Mas lógico que num produto final você teria que tomar mais desse cuidado. Por enquanto eu vou assumir que o cara vai digitar coisas válidas, tá? Certo, então eu li as informações iniciais. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual é o meu algoritmo, certo? Antes de sair codando, eu preciso saber qual é o meu algoritmo. A gente pode pensar na fórmula direta. Vamos lembrar como seria essa fórmula. As pessoas estão consultando o Google. Montante igual a capital. Montante final. Igual a capital inicial. Capital inicial. Vezes 1 mais taxa elevado ao tempo. Mas a questão que eu tenho que estar em meses e a taxa não. Isso. Então é isso, né? O tempo para mim é meses, a taxa é anual. Certo? Então como é que eu calculo a taxa mensal de juros a partir de uma taxa anual de juros? Ou converter o tempo de anos de meses para anos. O que vocês preferem fazer? É a mesma coisa se você olhar a matemática depois. Mas tudo bem, vamos converter o tempo. Certo? Então como que eu vou fazer isso no meu código? Então deixa eu fazer isso primeiro. Então, como que eu converto esse tempo? Dá para colocar na fórmula direto? Dá, mas vamos mais passo a passo. E depois a gente até pode ver como ficaria a fórmula total depois. Então, meses dividido por 12, certo? Vai me dar quantos anos se passaram, tá? Então, essa parte, beleza. Então, como é a minha fórmula? Eu vou até chamar de montante, que é o termo que o pessoal usou. Como? Tá muito claro, né? Saldo inicial. Vezes 1 mais aí tem 2 vezes 5 de vezes. Legal. Como a gente sabe que vai estar só no... Ah, não, Você tem que colocar um parênteses antes. Pegou antes do 1 mais divisão anual. Que aí aqui coloca parênteses, aí parênteses 1 mais. O capital vai elevado ao tempo, né?
os juros que é elevado ao tempo, certo? Você coloca parênteses 1 mais taxa, aí coloca elevado dos asteriscos, o valor e depois fecha parênteses. Ou dá na mesma fazer isso? Ah, não, tudo bem. Ele vai calcular isso. A exponenciação tem precedência em relação à multiplicação. Acho que eu esqueci de falar isso. Né? Mas não teria problema eu escrever isso. Acho que é isso que você está sugerindo? Tá, não está errado escrever isso, só não vou precisar. Tá bom. E aí a gente pode imprimir o nosso montante, certo? Legal. Agora, para um pouquinho e se você for dar spoiler do que eu vou falar agora, eu não quero que você fale. Então, vamos só esperar um pouquinho e eu também atendo essa pergunta, não sei como. Mas só para quem não percebeu alguma coisa, perceber agora. Vamos fazer uma simulação, certo? Vamos pensar o que deveria ser o resultado. Porque eu posso rodar e isso vai dar um número. E aí eu não sei se meu programa está certo ou não, certo? Então deixa eu antes pensar qual a resposta que o meu programa deveria dar e aí rodar e ver se meu programa está certo ou não. Porque eu escrevi alguma coisa, o Python vai fazer alguma coisa. Se aquela coisa é o que eu devo fazer ou não, é outra história. Tá? Então vamos pensar um exemplo simples. Sei lá, a gente tem deixa eu até vir aqui onde está a fórmula. Sei lá, digamos que eu começo com R$100. Né? Digamos que eu fique por um ano. E a taxa de juros seja 10%. Quanto que eu tenho que ter no final? 110, não é? Bom, então agora a gente pode vir e rodar nosso programa. Valor inicial, 100. Quantidade de meses, 12. Taxa de juros anual, 10. E eu ganhei R$1.100. É um ótimo investimento. Certo? Mas é porque a gente não converteu uma porcentagem lá. Isso. A taxa aqui, né? Ela está sendo dada em 10%, mas aquela conta espera que ela deveria ser 0,10. Né? 10% é 10%. Só que a gente está usando o número 10, não o 10%. Eu posso ou dividir o juros anual por 100 na minha fórmula, ou eu posso salvar ele numa variável, certo? Então, sei lá, eu poderia chamar de juros convertido. É o juros anual dividido por 100. Aí sim, juros convertido aqui. Tá? E agora a gente pode testar de novo. R$100, 12 meses, 10%, R$110. É um errinho aqui, porque as coisas estão sendo feitas no float. Ok? Dúvidas? Quem tinha levantado a mão eu não deixei falar. Era corrigir isso? Tá bom. Às vezes vocês vão ver que eu estou cometendo erro de propósito. Mas eu quero que vocês estejam atentos no que a gente está fazendo. Beleza, nos vemos então semana que vem.